Bom dia, Remerson. Bom dia a todos e todas. Eita, Rebeca, você não está conseguindo acessar o site para fazer a avaliação? E acho que só tem até hoje. Eu vou avisar a Juanita nesse exato momento.
Pronto, Rebeca, passei para ela, tá? Vamos aguardar agora, né, o que é que ela vai nos dizer, tá certo? Vamos começar, meu povo. A gente começou um pouquinho mais tarde. Eu achei que esse horário podia melhorar para vocês. O que é que vocês acham? É melhor de 8 horas mesmo ou a gente pode voltar para 8h30? Mas 8h30 até que horas? Professor, terminando no horário certo, pode começar até 9 horas, se puder. Porque eu quero você mais disposto. Não, se for de 8h30 até 11h30 tá de boa. Não, ele vai passar não, porque assim, o que foi orientado pra gente foi que a gente ficasse online com vocês. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Que a gente ficasse, apesar de ser 4 horas, mas a gente ficasse online com vocês entre 1h30 e 2 horas. Eu é que geralmente passo um pouco disso. Eu já cheguei a ficar 3 horas com vocês. Todo dia, né, professor? Todo dia, né? Todo dia. Não consigo passar. Então, e aí depois passar uma atividade que contemple mais ou menos 1h30, 1 hora, para que depois vocês voltem. Mas logado, de fato, vocês ficariam 1h30, 2, entendeu, João? Entendi, professor. Logado mesmo, vocês ficariam 1h30, 2. Então, se for por esse princípio, se a gente começasse de 8h30 e a gente startasse de fato de 8h30, porque a gente entra de 8, mas a gente termina só startando de 8h30, né? Porque vai esperando um outro, e aí termina começando de 8h30, né? Se a gente startar de fato de 8h30, então a gente termina aí com 1h30, 2, a gente termina de 10h30. E aí a gente pode botar uma atividade para vocês complementarem a carga horária, entendeu, João? Entendi, pode ser. O outro professor fazia assim, desse jeito. E aí, dependendo da atividade, vocês apresentam logo, para que a gente complete as 11h30, os 11h30 e o registro de 11h30 estão todos aqui, que é um outro fato importante. Então tá engolindo, não tá comendo não. Esse teu noivo, não sei não, viu, Gabi? Noivo só na atividade, professor. Na vida real é outra pessoa. Eu sei, eu tô brincando. O senhor usou como exemplo aí ontem. Aí é fogo, velho. Pegou mal, foi? Foi, professor. O senhor tinha que usar a Giovana como exemplo. Ah, foi, mas desculpa, eu não sabia não. Errei de G, pô. Relaxa, professor, relaxa. Rebeca, Ronita disse que resetou agora de novo, tá? Atenta aí, Rebeca. Mas eu não sabia não, desculpa, tá, João? Desculpa, tá, Giovana? Relaxa, professor. Eu sei que foi só um exemplo. Foi só um exemplo, tá certo? Relaxa, meu amigo, não. A próxima vez eu uso vocês dois. Não se incomoda, não. Foi só brincadeira. Porque, na verdade, vocês estavam juntos na tela. Na minha tela, é por isso que eu usei os dois. Então, é culpa do computador, não é culpa minha, não. Mas vamos embora. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de PMP. O que é o PMP? Plano Mestre de Produção. Onde é que ele se encaixa, esse PMP, gente? Onde é que esse PMP se encaixa? Quem lembra? E o que é o PMP que a gente, na primeira aula que a gente deu a visão geral do processo todo.
Lembra ou não? Tem a ver com o PCP, né? O senhor disse que o PCP, o PMP, no caso, né? Ele vai complementar o PCP, né? Em questões mais estratégicas e tal. Exatamente, João. Exatamente, João. Ele é um complemento do PCP. Se a gente pensar numa hierarquia aí, o PMP está abaixo do PCP. Certo? E depois a gente vai... Está dizendo a mesma coisa, Rebeca. Deixa eu ver o que ela vai me dizer aqui, tá, Rebeca? Oi, Edivaldo, bom dia, tudo bom? Obrigada por você já ter colocado no YouTube, viu? Ficou ótimo o vídeo. Vamos para mais uma noite. Hoje com o Cris Paiva, né? E com a Kivânia de Paula. Vai ser outro sucesso, viu, gente? Beca, ela tá pedindo para você mandar um videozinho com a tela do computador, do celular, mostrando para ela o que está acontecendo, como é que ele está fazendo. Pode ser? Consegue? Então manda um print. Fale os prints aí de o que está acontecendo no passo a passo. Vamos seguir. A Rebeca tenta aí. A gente tenta daqui. A gente faz daqui, beleza? Então, o plano mestre formalizará as decisões tomadas quanto à necessidade de produtos acabados para o período observado. Então vejam que ele tem dois elementos aí, né? Eu tenho o elemento tempo, que entra agora. E não é a quantidade total, né? É a quantidade de acordo com aquele tempo. E é obtido por um processo de tentativa e erro, sendo viável, autoriza-se o plano. Se tiver outro problema, deve-se refazer o PMP e, se necessário, voltar ao planejamento agregado, considerando as questões estratégicas. Então, ele tem que ser feito por um método de tentativa e erro, porque a gente tem que enxergar os gargalos que vão existir no processo. Mas que tipo de gargalo é esse? João Paulo está perguntando para mim. Por exemplo, você tem dentro de um processo uma máquina que produz 10 itens, outra máquina que produz 10 itens. Sendo que você tem na terceira máquina, na terceira etapa, uma máquina que só produz 4 itens dentro do processo. Então não adianta você produzir 10, porque você vai chegar no gargalo, que é na terceira etapa, você só vai conseguir produzir 4. Entendi, professor. Então, se uma etapa depende da outra, tá entendendo, João? Sim, sim. Tem um exemplo também para o pessoal que é mais nerd aí, né? Por exemplo, no computador, se você tiver uma placa de vídeo que é melhor do que o seu processador, vai dar um gargalo também, porque a placa de vídeo vai entregar um desempenho e o processador vai entregar outro. Aí vai ter uma hora que vai dar um congestionamento. Exatamente isso. Você já estudou informática?
Já estudou, já é técnico, não? Eu não fiz o curso não, professor, mas eu me interesso bastante por essa área, eu pesquiso bastante. Então, em informática, dentro de um computador, ele tem justamente isso. Cada peça, ela tem uma variância de velocidade. Como o João falou aí, uma placa de vídeo. A placa de vídeo é um pouco mais lenta que o seu processador. A placa de rede é mais lenta do que essa placa de vídeo do que seu processador. A memória é mais lenta do que o seu processador. Praticamente quase tudo é mais lento que o seu processador. Então não adianta muitas vezes você ter um processador top de linha que ele não vá conseguir transmitir os dados passam de um para o outro, tá, gente? Nesse processo que o João está falando aí. Então, os dados entram, quando você emite o sinal, ou o dado que você emite, a entrada de um dado pelo computador, por uma placa de rede, vamos passar um trâmite assim. Pensar no trâmite do seguinte: você joga um dado, digamos que você tem 100 mega de dados. Então vai chegar no seu computador, 100 mega. Sendo que quando chegar no seu computador, sua placa, ela não tem 100 mega, ela só tem 20 mega. Então já caiu. E já é uma velocidade absurda para uma placa de vídeo. Né? Sendo que para quando chegar no seu, ela pega, joga para sua placa de vídeo e da sua placa de vídeo ela joga para o processador. Quando chegar no seu processador, o seu processador ele só consegue processar até 10 mega, que seria 1000 bits ou 10.000 bits, né, que seriam 10 megas por segundo. Que é essa velocidade de processamento que quando a gente compra. Só que a gente está falando da velocidade de giga, né? Então veja que foi reduzindo, né, da placa para o processador. O que é que acontece? O computador, para diminuir essa disparidade, ele tem um dispositivo que aí a gente chama de memória cache, e tem também uma outra memória auxiliar que se chama de buffer, que ela armazena aqueles dados e solta de vez. E a memória cache também acumula aqueles dados e também solta de vez. Ou os dados que você calculou, ou que você pegou anteriormente, e ela já joga para você. Mas foi muito boa analogia, João. Isso é uma coisa muito mais técnica, né? A gente geralmente não dá esse exemplo, João, porque as pessoas muitas vezes não sabem nem o que é isso, né? Velocidade de processamento. Então, é obtido por um processo de tentativa e erro. Por isso que tem que ser feito assim. E aí a gente tem mais ou menos um esquemazinho como é que é feito. Então, ó, eu tenho o plano de produção. Uma vez o plano de produção aprovado, né, ele vai seguindo um trâmite. E aí vai para o tentativa e erro. Se ele for viável, ele continua até o final. Se não, ele volta para o plano de produção. E aí é de prazo. Para curto prazo, é justamente a programação diária, que é uma outra coisa que a gente vai fazer, que é o planejamento, programação, controle e produção, PPCP. Então a gente está falando do PCP, plano de produção, estamos falando do PMP e depois a gente vai falar do PPCP, planejamento, programação, controle e produção, que é a curto prazo. Mas a médio prazo a gente tem o PMP, certo? Que se a gente for localizar dentro de um fluxo, ele vai estar mais ou menos aí, ó, nesse meio. Então, a partir do momento que o plano mestre de produção diz que vai fazer,
quais produtos, é quando de cada uma delas começa, então, um problema para programar o controle da produção para obtê-la. Só a partir daí que a gente começa essa programação. Para isso, a gente tem algumas variáveis. Demanda prevista, demanda estimada, estoque inicial, recebimentos programados, estoque projetado e a decisão de a quantidade a ser produzida em um determinado período. Esse negócio de demanda prevista, demanda confirmada, é um outro assunto, certo? Que a gente vai conversar com vocês um pouco mais na frente. Cortando aí um pouquinho. Então, o PMP ele se diferencia do plano de produção sobre dois aspectos: a nível de agregação dos produtos e unidades e o tempo que ele é analisado. Então, a gente pode agregar os produtos, as matérias-primas, de acordo com o nível de cada produto, e, além disso, a unidade de tempo analisada. A gente tem que ver quanto tempo a gente vai produzir. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, né? Foi criada uma tabelinha aqui, ó. Com informações detalhadas desses itens. Então, eu tenho uma demanda prevista de 50. Uma demanda confirmada de 55. Então, no total, eu tenho um total de recebimentos de 100. Isso no primeiro período aqui. Então, meu estoque projetado vai ser de 50. 100, 55 mais 5, mais 50, dá 105. Tem 100 mais 100 aqui, né? Recebimentos programados. E 5 ficou o estoque projetado. Esse estoque projetado veio para a demanda prevista, lá em cima. Do período 2, 50. Aí eu tenho no segundo período 40 unidades previstas. 40 confirmadas, na verdade. Meu estoque projetado para esse dia, para esse segundo período, é de 100. Então, minha capacidade de produção, comporto e 100, porque aí vai dar 90 aqui. Sobrou quanto? 10. Minha demanda confirmada agora é 10. E aí por aí vai sucessivamente. Mas a gente vai ver essa tabelinha com mais detalhes depois, tá? E aí mais tabela. Naquela primeira situação a gente teve uma quantidade excessiva, mas se a gente não tiver uma quantidade excessiva, veja que a gente tem 3 máquinas aí, componente A, B e C, e um produto acabado final. Vou ter 3 variedades. Isso serve muito para a gente ver aquele exemplo da caneta, né? Caneta preta, caneta azul, caneta vermelha.
Deixa eu ver aqui se Rebeca, que ela tá falando aqui. Rebeca, ela passou um recado diretamente para você. Pronto, Rebeca, ela falou para mim aqui que no seu caso não é questão de reset, não. Você vai ficar isenta de fazer esse mês, né? Porque ele vai passar pro TI, tá certo? Então, o PMP, ele trabalha com duas variáveis de tempo. Uma determinação da unidade de tempo para cada intervalo do plano e a outra é a amplitude horizontal que o plano deve abranger em sua análise. Então, o processo como todo e por partes. Certo? Nesse sentido, eu quero mostrar um exercício para vocês para a gente entender melhor. Como funciona isso, tá? Todo mundo consegue ver o exercício aí, gente? Eu vou fazer o seguinte, como um exercício, deixa eu botar em tela cheia. Para que todo mundo visualize bem. Dá para ver tudo ou não? Pronto, beleza. Então imaginemos o seguinte. Uma fábrica de chinelos, certo? Vamos supor que essa empresa produz um único sapato. Ela não tem vários. A estimativa de vendas será no máximo de produtos que ela conseguir produzir em um mês.
Então a gente presume que as máquinas sejam topadas de produção, só para fins de dados. Não vai haver variação de produção. Então vamos assumir também que a empresa já tem toda a matéria-prima. Então não vai ter o gargalo de chegada de matéria-prima. E os insumos necessários para a produção daquele mês. Sabemos também que cada funcionário trabalha 8 horas dia durante 22 dias por mês. Agora, vamos tentar estimar as etapas de produção e os tempos de produção de cada etapa. Então, primeiramente, quais são as etapas? Eu tenho setor de corte do solado, setor do corte de tiras do chinelo, setor de montagem do chinelo e setor de embalagem e etiquetagem. São 4 etapas. Certo, gente? Então, no setor de corte de solado, eu tenho 2 máquinas com um funcionário cada. A produção de peças por máquina é 162,8. Certo? No setor de corte das tiras do chinelo, eu tenho 3 máquinas de corte, cada um com um funcionário também. A produção são 100 peças por hora. O setor de montagem do chinelo, eu tenho 9 postos, cada um com funcionário por posto. E a produção é 32 peças por hora. E no último, eu tenho 4 postos de trabalho por um funcionário por posto e a produção 100 peças por hora. Certo? Entendido? Vamos ver como é que a gente monta isso. Então, primeiramente, a gente vai fazer o layout. Então, vejam aí que a gente tem a entrada de matéria-prima, o corte do solado, que eu tenho 2 funcionários, primeira etapa. Depois eu tenho corte de tiras, que são 3 funcionários, da segunda etapa. Na terceira etapa eu tenho a montagem, que são 9 funcionários. E no final, a embalagem e o produto acabado. Até aí tudo bem, gente? Se liguem aí que vocês vão fazer coisa parecida com essa, tá? Na prática, quando a gente for fazer a prática, que por sinal, terça-feira eu digo quando vai ser a prática já, tá? Deve ser na próxima semana, mas aí eu vou dizer qual é o dia, terça-feira. Eu tenho que ver a programação, tá bom? Laboratório. O senhor está falando de ir lá no Senai, professor? Isso, é.
para todo mundo se conhecer. Sendo que a gente vai fazer uma programação aí por hora, tá? Não vai todo mundo, não. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, saber a capacidade das máquinas, né? Essa capacidade de produção de cada etapa. Eu tenho 2 máquinas de corte com um funcionário cada. A produção de 162,8 peças por hora. Então, corte do solado. Qual é a capacidade? 162,8 vezes 2 máquinas vezes 8 dias. Então, eu tenho no máximo aí 2.600 peças por dia. Certo? Entenderam essa quantia, né, gente? Capacidade de produção vezes a quantidade de funcionários vezes a quantidade de dias por semana. Ou por hora. Ou por dia, aliás, desculpa. 2.600. Corte de tiras de chinelo. Isso, vezes horas diárias, João. Setor de corte de tiras por chinelo. Eu tenho 3 máquinas de corte, cada um com funcionário, para cada máquina. Produção de 100 peças por hora. Então, vou multiplicar 100 vezes 3, que é a quantidade de funcionários, vezes 8 horas. Então, eu tenho 2.400 peças por dia. Setor de montagem. Eu tenho 9 postos de trabalho. 9 postos de trabalho. Com um funcionário por posto. E a produção de 32 peças por hora. Então, 32 vezes 9, vezes 8 horas por dia, dá 2.304 peças por dia. E no final, eu tenho o setor de embalagem e etiquetagem, que eu tenho 4 postos de trabalho, com um funcionário por posto, sendo a produção de 100 peças por hora. Então, tenho 100 vezes 4, vezes 8, que dá 3.200. Vocês conseguiram identificar algum gargalo aí? Se levar em consideração que precisa das mesmas peças para fazer os sapatos de quantidades iguais, tem um gargalo em todas as fases, né? Mas a gente tem um gargalo maior aí, né? Que é na linha de montagem, no setor de montagem, né? Que ele diminui aí em 20% quase. Então vamos ver. Juntando os 4 departamentos de montagem é um gargalo. Dessa forma, total de peças produzidas por dia, 2.304 por dia. Total de peças por mês, que seriam multiplicada a quantidade de dias, né? Seria 50.688 peças por mês. Então, se a gente montar um relatório de PMP, adotaremos em um mês de 30 dias. Sendo que desses são 22 dias trabalhados, né? Então, o relatório consiste da seguinte coisa. Na primeira semana, que tem 4 dias, a gente vai fazer 4 vezes 2.304, porque a gente não consegue produzir mais do que 2.304, certo? Certo, João? Aquela coisa que eu tô dizendo, né? É isso, gente? Olá, ó. Eu não consigo mais produzir mais do que 2.304. É só se contratar mais gente, né? Só se contratar mais gente. Que aí, ali já não é capacidade de máquina, né?
Só se botar mais um posto de trabalho ali, né? Então, na primeira semana eu tenho 4 dias, então eu vou botar 4 vezes 2.304. Então a produção máxima aí seria 9.216. Na segunda, na terceira e na quarta semana, 2.304 vezes 5 dias na semana. E na quinta semana, que só tem 3 dias, a gente tem 6.912. Veja que eu não estou botando aí o total de produção produzido naquele mês, que poderia fazê-lo também. Mas como eu estou trabalhando com PMP, eu estou fazendo um planejamento meio que diário. Depois passando para o semanal, né? Então o relatório, o plano mestre, seria basicamente isso aqui, ó. Primeira semana. Claro, aqui a gente não está entrando com aquela parte de demanda, que aí a gente vai incluir posteriormente, tá, gente? Aquela parte que a gente viu naquelas primeiras tabelas. Demanda prevista, demanda realizada e estoque. Certo? A gente não está trabalhando isso. A gente está trabalhando só com a quantidade produzida. É por isso que ele tá, essa tabelinha aí está bem simplificada. E é essa tabelinha que a gente quer que vocês façam nesse momento. Tá? Então, entendido aí, gente? Bom, se ninguém falou nada é porque é fácil, né? Vamos entrar aqui com a explosão de matéria-prima. Que danado é a explosão? É o quanto de matéria-prima e de materiais auxiliares serão necessários para a fabricação de cada produto. Quanto é que a gente sabe disso? Para isso, a gente precisa saber quanto cada produto precisa daquela matéria-prima. Certo? Então, digamos que você esteja trabalhando com um produto de plástico. Para fazer plástico, a gente precisa saber quanto de polietileno a gente, né, vai ter naquela peça. Tem outros componentes, mas vamos dizer aqui que de polietileno, que vai ser colocado na injetora e vai ser colocado naquele molde. Mas vamos ao exemplo mais simples. Vamos pegar lápis grafite. Bora? Eu vou ir para cá. Pensa o seguinte, que cada lápis ele tem 3 gramas de madeira para o corpo e 2 gramas de grafite para o corpo dela, para o núcleo dela. Eu preciso saber quanto eu vou precisar dessa matéria-prima
para poder estar fazendo os lápis. Então, para que a gente quer saber isso? Nada mais é a explosão que se chama de uma lista de insumos e matérias-primas necessárias para aquela produção. Imagine vocês naquele primeiro exemplo de borracha, naquele exemplo de chinelo, a gente vai precisar de borracha injetada em placa. Essa borracha injetada é EVA. E eu vou precisar de tantas peças dela para fazer aquela quantidade pedida. 50 mil unidades. Vou precisar aí de mais 8 não. Umas 10 mil peças de EVA. Para produzir os chinelos. Tanto para fazer as tiras, como também para produzir o solado. E aí é justamente essa lista de materiais que se chama de explosão. Certo? Então, ela considera o lead time do fornecedor. Quem lembra o que é lead time? É o tempo de recarga de materiais, no caso, né? Exatamente. O tempo de reposição pelo fornecedor. Então, quanto tempo esse fornecedor vai me entregar a matéria-prima? Então, digamos que ele leva uma semana para entregar essa quantidade de matéria-prima. Se ele leva uma semana e eu estou na semana 0, na semana inicial dos meus trabalhos, para que ele me entregue toda a semana do material, eu vou ter que dar uma carga, a primeira lista de material que eu vou ter que dar, uma explosão de material, e eu vou ter que dar a carga de 2 semanas para que na próxima só me entregue uma e fique me entregando toda semana uma carga. Não sei se vocês estão me entendendo. O senhor poderia repetir? Pensemos numa semana que eu vou iniciar a produção. Não tenho produção nenhuma, certo? E que o lead time dele é uma semana de entrega. Tá? Então vejam. Para eu garantir a primeira e a segunda semana nessa primeira carga, já que ele vai ter só uma semana para me entregar, eu vou ter que pedir a primeira carga, a primeira lista de materiais, a primeira explosão de matéria-prima, 2 semanas. Porque eu vou consumir o material da primeira semana toda, e aí eu vou fazer um novo pedido já na semana 0, para que ele me entregue, quando terminar a primeira semana,
o consumo de uma semana, a carga da segunda semana ou da terceira semana. E fique sempre com a carga cheia desde o início. Não sei se vocês estão me entendendo. Entenderam? Não, não foi? Ficou ouvindo, foi? Ficou ruim, não foi? Deixa eu... Gostei, não. Deixa eu tentar desenhar aqui. Semana 0 daqui, tá? 0. Semana 0. Semana 1. Semana 2. É muito ruim a gente escrever com mouse, mas vamos lá. Semana 3. Semana 4. Então, estou aqui, ó. Aqui eu tenho lead time em uma semana. Lead time de uma semana. Então vejam. Para eu garantir a segunda semana de produção, eu vou solicitar 2 cargas aqui, ó. 2 cargas. 2 cargas. Botar carga como se fosse... Vou solicitar 2 cargas. Que aí eu vou consumir durante essa primeira semana consumo de 1. Consumo de 1. Consumo de 1. Consumo de 1. Então, quando chegar aqui, ó, quando chegar aqui nesse ponto, eu vou ter que fazer um pedido de uma carga. Porque ele não leva uma semana para me entregar. Então, ele só vai me entregar no início da terceira semana. Que é nesse ponto aqui. Então, consumi a primeira semana, consumi a segunda. Quando chegar na terceira semana, esse segundo pedido que eu fiz, que está em azulzinho aqui, ele vai chegar para que eu consuma na terceira, depois eu peço mais uma para consumir na quarta e assim sucessivamente. Ficou um desenho meio horroroso, né? Mas acho que melhorou, não ficou? Melhorou o entendimento? Sim, professor. Mas a questão dessa semana 0 seria O início da produção. o início da produção, né? É, o início da produção. Digamos que você vai abrir a fábrica hoje. Certo? Você está sem estoque nenhum. Então, esse planejamento tem que ter, entendeu? Sim? Entendi.
Aí eu estou levando em consideração o quê? O lead time do fornecedor. De segunda a sexta, quando chegar na sexta, eu faço um novo pedido. Aí ele vai processar o pedido por completo e vai chegar na outra sexta o segundo pedido. Quando ele segundo pedido, eu já faço o pedido para a terceira semana. Para que chegue na outra sexta, e assim sucessivamente. Aí eu vou ser um just in time, que eu só vou ter matéria-prima para aquela semana, propriamente dito, né? Lógico. Contando aí com o meu estoque de segurança. Não vou precisar de uma estocagem grande. Ou você faz de meio semana, e aí vai depender muito do planejamento que você queira ter. Então, voltando aqui para a história dos núcleos, e quanto de grafite eu vou precisar para fazer 100 mil unidades? Quanto aqui de grafite e quanto corpo de madeira eu vou precisar para fazer 100 mil unidades? Quem que chuta aí? Então, a produção 100 mil unidades nesse mês. Quanto é que a gente tem que comprar? Vou solicitar a compra, né? Vamos fazer junto aqui. Tá pra cá. Fazer corpo de madeira. Eu vou pegar 0,03 gramas, quilos, né? Vezes 100 mil unidades. Isso vai dar igual a quanto? 300 quilos e corpo de madeira que a gente vai ter que comprar. Grafite. Isso, né? Zero vírgula 0,02 vezes 100 mil unidades. Que vai dar igual a quanto? A 200 quilos necessários para a produção de um mês. Então, temos aí a quantidade necessária, a quantidade total de matéria-prima de cada material para a fabricação de 100 mil lápis. Como você vai fazer essa programação para iniciar? Aí é com o planejamento de produção que vocês vão fazer. Certo? Entenderam, gente?
Bem, amados, entenderam? Pela continha, não, né? Pela continha é fácil, né? Mas entenderam o que foi que a gente fez aí? Eu entendi, professor, mas quando vai fazer sozinho, eu colocar em prática é mais complicado. No meu caso, né? Mas no caso a gente só vai saber se a gente fizer, né? É, É assim? Crystalline. Crystalline. Vamos exercitar. Eu vou colocar no WhatsApp mesmo, que fica mais fácil para vocês. Né? É acessar agora, nesse exato momento, né? Mas eu vou estar. Também eu vou subir lá para o Classe 1, tá? Então vou colocar para vocês. São. É, o que a gente tem para fazer 7 e a questão 8. A questão 8 e 9. Certo? As demais a gente vai conversar. Fazer quando a gente falar de demanda.
Deixa eu subir lá. Esse material. O professor tá cortando muito, não tá dando pra entender nada do que você tá falando. O S1. Né? Veja. O áudio tá melhor agora. Pronto. Eu vou. Eu estava falando o seguinte, que eu vou colocar os exercícios no Classroom. Mas eu já coloquei lá para vocês no WhatsApp, tá? A gente não vai fazer todos os exercícios agora. Por quê? Os primeiros exercícios, eles falam de demanda. Eles precisam do conceito de demanda. Capacidade de demanda de acordo com a produção, né? Então, isso a gente não conversou ainda. Certo? Mas, por hora, eu quero que vocês façam os exercícios 7, 8 e 9, que são mais voltados para essa situação que a gente conversou agora. E vocês vão montar um layout também, caso seja necessário. E aí, na terça-feira, ou acho que na sexta, até amanhã, não é sexta já, né? Eu já Amanhã é passo. sexta já. Sim. Sim. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou passar determinados produtos para vocês, para que vocês pesquisem que matéria-prima precisa para a montagem desse produto, ou vocês mesmos podem criar esse produto. Professor, fica caro. Não precisa ser um negócio real, não, tá, gente? Por exemplo, se eu der uma montanha de montagem de caneta, vocês não vão cobrar 100 canetas, não. Certo? Vocês podem fazer tirinhas de caneta com papel, certo? E cada pedacinho de papel representa uma coisa. Por exemplo, um papel mais grossinho, ele vai representar o corpo da caneta. Um papel mais fininho, para que se cola em cima. Vocês representam a carga. Um triângulozinho representa o bico. Um losângulozinho, um pentagramazinho com um triângulo na ponta.
representa a tampa. Uma bolinha pequenininha representa o tampão. Professor, licença, essas coisas que você está falando é pra quê? Eu tô Isso meio aí, perdido. isso é coisa quando a gente vai for fazer a prática, Harrison. Então, eu vou explicar, na verdade, aí. Ô, professor, esse exercício é pra entregar hoje ainda? A ideia era para a gente corrigir ainda hoje. Tá achando grande, é? São 10 É horas. para fazer individual ou Em grupo. em grupo? Em grupo. Tá bom. Em grupo. São 10 horas. Você tem 1 hora e meia para fazer. Bora ver aqui, né? Certo? E aí, amanhã a gente termina os produtos, porque eu quero dar antecipadamente para vocês. Porque vocês se programam e ver como vão pegar a matéria-prima. Se vai ser simulada, como papelzinhos, ou se vai ser de verdade. Eu vou tentar ver com a coordenação se eu consigo papel ou até as canetas mesmo, só para a gente simular. Questão da caneta, né? Quem ficar com o produto caneta. Quem ficar com o produto chinelo, por exemplo. Vocês não vão produzir, vão comprar EVA para fazer chinelo. Mas pode simular com etapas de papel. Então faz os moldes no papel e aí na hora é só fazer a montagem. Com papel mesmo. Rebeca, essa conexão, ó, essa atividade é uma atividade prática que a gente está programando. Mas eu tenho que fazer uma programação antecipadamente com vocês. Para que vocês se preparem. Né, quando chegar lá, só montar o layout que vocês querem, uma marcação do chão, e montarem os postos de trabalho. Mas a gente vai montar. Não, nem hoje nem amanhã, Maísa. Isso é para a semana. Outra coisa. É só essa atividade que eu passar agora. Que vai servir de base para vocês fazerem depois a prática. Deixa só um momento, tá?
Pronto, gente. Vejam. Maísa, você não vai fazer essa atividade que eu estou falando na prática agora, não, nem hoje, nem amanhã, não. Tá? Vocês vão fazer essa atividade na próxima semana. Agora, amanhã, eu vou dar o que cada grupo vai produzir. Na prática, uma prática simulada, né? Mas lá no laboratório de logística, tá certo? Na terça-feira, eu vou dar os dias. Por quê? Possivelmente a gente vai ter que dividir a turma, porque não posso acumular. Amanhã eu vou dar os produtos. Então, são 2 grupos que a gente vai dividir. Exato, é isso mesmo. Não, é Maísa. Ou Rebeca. Esses 2 grupos que o senhor falou aí é quando for pro Senai, né, professor? Isso, vai para o Senai, exatamente, João. Aí vai um grupo Hoje em um dia e permanece os outro grupo no 4, outro, tá? né? Isso, a gente não pode juntar todo mundo ainda, né? Ok. Isso, mande para mim essa atividade, tá? Que amanhã a gente vai comentar ela e Ô, falar sobre professor, se não dá tempo demanda. de terminar essa atividade até 11h30, a gente pode ir já mais tarde, né? Pode, né, João? Eu vou fazer o quê? Tá bom. Não, pelo Classroom. Eu estou mandando ela pelo Classroom agora para vocês. Deixa eu só. Oxe, nada, Rebeca. Isso é besteira. Você perguntar. Ruim se você não perguntasse. Aí sim eu ficava doidinho.
colocando os slides também agora para vocês, que vocês podem se basear nele. Para fazermos atividades, isso. Eu vou fazer só. Deixa eu colocar aqui. Enquanto vocês já vão se organizando para fazer a atividade. Eu estou colocando os slides agora, certo? Eu quero saber de vocês se deu para entender direitinho, Rebeca. A de hoje é aquela que mandou um link. A de hoje é aquela que mandou um link. Que link, pelo amor de Deus. A de hoje, a atividade de hoje, é aquela que eu mandei o arquivo no WhatsApp. Aí eu estou mandando pelo Classroom.
Antônio tá aí? Tô, professor. Arthur? Arthur caiu, não foi? Betânia? Aqui, professor. Tô aqui, Cristerline? professor. Elisângela? Ediele não, tá aí não? Eu tô aqui, professor. Aqui, professor. Elisângela. Aqui. Gabi? Alguém fala do meu áudio aí, tá ruim, Luan, tá falando aí. Oi, professor, tô aqui. Gabi. Cuidado com esse BO aí com o Giovana, viu? Ai, professor. Zero bronca. Gabi, Gilmária. Oi, aqui. E Giovana. Aqui. Iago. Tô aqui. James. Tô aqui, professor. João. Joyce. Aqui, professor. Joyce Fernanda. Você estava tão quietinha hoje, Joyce Fernanda. Entendeu direitinho, Joyce Fernanda? Entendi, professor. Tô colocando em prática agora. Não senti firmeza. Não senti firmeza nesse entendi, não, viu, Fernanda? Mas eu entendi. Kevin. Tô aqui, professor. Luan. Luan Ele tá com o microfone ruim. tá sem áudio. Problema, né? Lucas já tá respondendo. Maria Eduarda. Aqui, professor. Vitória. Eita. Aqui, professor. Ô, professor, eu tô aqui, a minha internet tava travando, não sei se o senhor me chamou já. Beleza, João. Vitória, Maísa. Oi, tô aqui. Nathalie. Tô aqui, professor. Presente. Rebeca. Aqui, Emerson. professor. Samara e Shirley. Tô aqui. Samara tá presente, tá sem Então é microfone. isso. Então é isso, tá? A gente vai. Vocês vão fazer essa atividade. Amanhã a gente corrige junto com vocês, né? Vai seguindo um passo a passo aí com vocês. Falamos de demanda. Certo? Demanda estimada vezes produzida. Corrigimos. E amanhã a gente eu já dou para vocês também o que cada grupo vai produzir, tá? Vai produzir de forma simulada ou de verdade, aí vai depender de vocês. Agora também assim, se eu disser assim, grupo 1, vamos produzir caneta. Aí alguém do grupo pode dizer assim, professor, a gente pensou na produção de um relógio. Não sei. Certo? Então tudo bem, pode produzir um relógio. Certo? Vou ficar a cargo de vocês. Então, vocês podem até pensar no que é que podem pensar num tipo de produção. Certo? Eu vou sugerir uma coisa, mas aí vocês podem sugerir outra também. Pode pensar no outro tipo de produto. Certo? Se quiser fazer uma montagem numa linha de montagem,
de um carro, pode também. Não acho mais difícil, mas né? Pode produzir o que você quiser. Agora, desde que entre dentro daquilo que a gente vai pedir. Certo, gente? O material já está lá no Classroom. O exercício também já está lá no Classroom, tá? Tanto os slides de hoje, como o capítulo 1, que eu tinha prometido para vocês, não tinha colocado, de PCP. Tá? Passamos para o PCP, agora vamos para a PMP. Certo? Amanhã a gente vai falar de demanda. E aí, eu acho que a gente meio que fecha esse ciclo. Aí a gente vai falar de embalagens depois, para que vocês entendam um pouquinho de embalagem. E no final a gente fala de transporte. Certo? E distribuição. Tranquilo? Entendido, gente? Sim, professor, sim. Dúvidas? Eu voltei, vou, professor. Oi, Arthur. Voltou, né, Arthur? Beleza, cara. Eu vi aí. Dúvidas? Pronto. Então, tranquilo, gente. Vamos lá fazer os exercícios para a gente voltar com força total, tá bom? Até já ou até amanhã, né? Vai depender de vocês. Até amanhã, professor. Tá vendo? Eu sabia.